escudo para o que nele crê. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Quem não achou foi o pastor. Ezequiel 37. Misericórdia. Abençoa teus servos. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopra nestes corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e se formaram em grande exército. Meu Deus, que palavra poderosa, né, gente? Que profeta corajoso é esse, que ousadia, que fé. Mas é essa fé que nós precisamos desenvolver nos nossos dias. Fé para ressuscitar, fé para curar. Por que nós só ficamos babando nos milagres da igreja primitiva? Porque nós só olhamos que Pedro curava com a sombra, que o lenço de Paulo e não sei mais quem lá curava, só de tocar, só de falar, as pessoas eram curadas. Por que nós ficamos só olhando para as coisas que aconteceram no ano passado e para o nosso tempo nós não vemos, ou nós não observamos isso acontecer hoje? O Espírito Santo está falando para nós nesta noite: profetiza. Aleluia. Profetiza. O que é que você quer ver nesta igreja? Profetiza. O que é que você quer ver na sua casa? Profetiza. Talvez você não sabe, o profeta, ele é levado, né, a uma situação difícil de uma decisão. O profeta, o que você vê? Eu vejo um vale cheio de ossos. Tá, mas isso eu sei, o que você vê aí? E esses ossos, esses mortos podem reviver? Eu não sei, mas tu o sabes. O dono da vida sabe. O Deus que tem o poder para ressuscitar mortos sabe. O que ele está esperando de mim e de você, o que ele está esperando da igreja deste século 21 é atitude, é movimento. Não movimento para encher a igreja, mas movimento que fala da palavra poderosa, que cura, que restaura, que liberta, que leva para a glória da eternidade. Glória a Deus. E ele fala: então profetiza. O profeta poderia ser como muitos estão por aí, né? Olha, se você passou por aqui, agora você vai começar a ser crente, agora você. Não. O profeta, né, reconhecendo que o poder pertence a Deus, que a glória de Deus fala: então, segundo a sua palavra, eu profetizei. Aleluia.
Irmãos, é só fazer como Deus pede para nós fazermos. Pastor Guto, mas não tem que falar, pastor Guto, você não pega pé de ele, senão eu vou frio. Pastor Guto, mas como eu faço para isso? Eu já falei dele aqui, nós estamos falando dele já faz tempo. É a pessoa do Espírito Santo que vai te ajudar. Esses dias recentes, tem algo muito forte me incomodando assim. É assim, ó. A Bíblia diz que há uma luta travada entre o Espírito e a nossa carne. Sim ou não? E é muito fácil eu querer fazer a obra da carne. Sim ou não? É só eu falar agora. É só eu decidir. Se eu decidir agora fazer uma obra da carne, eu faço. Sim ou não? Mas Gálatas 5:22 fala: mas o fruto do Espírito é. Ou seja, o que eu quero trazer para você, que o Senhor tem ministrado para mim nesses dias? Você só vai vencer qualquer coisa que for na sua vida. Você só vai conseguir ter vitória, êxito na sua vida, se você permitir que o Espírito Santo de Deus seja o Senhor da sua vida, e que o fruto que Ele vai produzir, você permita Ele usar você para produzir esse fruto. Aleluia. Porque diz que o fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade. Ah, pastor, mas tu não sabe como que é amar aquele vizinho que joga bituca de cigarro todo dia na minha casa. Eu não sei, mas o fruto do Espírito é. Porque se você decidir viver pelas obras da carne, você vai falar: é, seu incrédulo, você que você fala, eu sou crente da Cristo, mas eu não sou bobo não, viu? Não é ele. Se você decidir viver pela obra da carne, você vai tomar a atitude da carne e vai também ter a consequência das obras da carne. Mas eu prefiro me sacrificar, eu prefiro mortificar a minha carne, o meu desejo, e deixar o Espírito Santo produzir o fruto do amor da minha vida. Aleluia. O fruto da longanimidade, o fruto do domínio próprio. Cadê aqueles crentes estouradinhos? Não precisa revelar, não precisa. Crente estouradinho, tem remédio para você? Tem. Gálatas 5:22. Fruto do Espírito é domínio próprio, é temperança, é longanimidade. Eita, pastor, precisa ter muito, né? Esse fruto, na verdade, precisa ter todo, né? Mas essa longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Você percebeu que o pacote está completo? O fruto que o Espírito Santo produz em nós é para você talvez não seja essa palavra que eu vou usar, mas vou usar. O fruto que o Espírito Santo produz em nós é para você sobreviver nessa selva de pedra que nós vivemos nesse mundão, velho. Porque é amor, é longanimidade, é paz, domínio próprio, é temperança, é longanimidade, é fé, é mansidão. E diz a palavra: contra essas coisas não há lei. Então quer vencer? Tem dias que você vive que parece que tem, eu sei que tem. Mas lembre-se de Gálatas 5:22. Começou naquela coisa que a gente percebe, né? A gente percebe que vai dar aquele estremelique, a coisa começa a tremer aqui o negócio, ou as fantasias ficam piscando, né? Cada um dá um jeito, né? Cada gente reage de jeito. Começou o olho piscar, muito assim, fala: Gálatas 5:22, vem comigo aqui agora, em nome de Jesus, repreende, sai em nome de Jesus. Gente, é o que eu falo, é muito simples viver o Evangelho, é só obedecer ele, nós vamos viver a plenitude do que o Evangelho de Cristo nos oferece. Porque ele diz assim: olha, e às vezes as pessoas olham para nós e falam: esses crentes é tudo doido, vai para a igreja todo dia, eu não sei o que lá, e deixa isso para fazer aquilo. Mas a Bíblia fala assim: olha, quem não haja pai, mãe, namorado, esposa, tal, não sei o que lá, por causa de mim, ó, está fora, está reprovado. Mas a Bíblia também diz que é o seguinte: quem abriu mão de tudo isso por minha causa nesta vida vai ganhar 100 vezes mais. Então não tem nada de graça não, viu? O esforço que você está fazendo, a dedicação que você está tendo na obra do Senhor, na igreja, na causa do evangelismo, nas missões, na ação social, tudo que você fizer nessa terra, Ele promete, Ele tem Deus, não sou eu, que eu poderia não cumprir facilmente.
Mas quem falou é fiel e cumpre. Ele diz que nessa vida é 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Aleluia. Está chorando porque se você tem um Deus. Essa vocês conhecem? Mas eu não conheço. Então, eu só dou uns relances assim para. E o profeta, então, ele obedece a voz do Senhor, a voz do Espírito. Deus fala do Espírito. Essa passagem aqui não é uma passagem literal, né? Nós sabemos disso. Mas olha o poder que ela traz de ensinamento para nós. O mundo que nós estamos vivendo hoje, amados irmãos, igreja, se o Espírito Santo não tiver lugar em nós, não é que a gente vai falar, Espírito Santo vem, Espírito Santo desce, Espírito Santo... Ele vai falar, filho, já estou aqui dentro, já faz tempo, você está querendo mais. Mas se nós não formos receptivos a Ele, permitir Ele agir através de nós não vamos conseguir vencer essas coisas que estão chegando dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas. Nós não vamos. Mas quem resiste, a Bíblia diz que enquanto o Espírito Santo estiver na terra, e eu quero dar uma glória a Deus bem forte para você, glória a Deus. Enquanto o Espírito Santo, esse Espírito nós estamos falando dele aqui nesse mês de agosto, enquanto ele estiver na terra, ele resiste, ele detém a ação do anticristo, aquele que se opõe ao próprio Deus, aquele que lá na glória, na eternidade, se achou que poderia ser o bambam. Por isso eu falo para você, não queira ser o bambam, porque os bambam geralmente se dão mal. Queira ser um adorador, queira ser um servo, queira ser um discípulo de Jesus Cristo. Bambam geralmente se dá mal, gente. Mas servo e adorador tem a coroa da vida, amém? Servo e adorador tem a presença do Espírito Santo de Deus. Servo e adorador tem comunhão, tem intimidade e tem palavra profética. Então abra a sua boca nesta noite em nome de Jesus. Comece a liberar palavras proféticas, comece a liberar palavras de vida, comece a liberar aquilo que você gostaria que fosse na sua casa, no emprego, na igreja. Comece a liberar a palavra. Senhor, tu sabes, eu sei mesmo, então profetiza, abre o bocão que você vai ver o vale de ossos secos tomar vida, tomar novo e se formar em um grande exército. Às vezes Deus está querendo nos dar um grande exército e nós estamos assim. Mas está morto, Senhor. Só está os ossos. Não tem nada lá. Profetiza sobre essa situação. Profetiza que daqui a pouco você começa a ouvir o barulho. Profetiza que daqui a pouco você começa a ouvir o barulho. Amém? É igual o moço, né? Sem chover há muito tempo. Olha, mas o profeta. Quantos profetas tem aqui nessa noite? Eu não estou falando daquele que tem o dom do profeta. Eu estou falando daquele que profetiza. Todos nós podemos profetizar, amém? Todos nós podemos falar a palavra de Deus. Então, o profeta, olha, a situação está ruim. Olha, o menino, vai lá ver, que olha assim, continua assim, seco, sem chuva, igual para São Paulo, a gente está feio. A gente está frio. Está frio. Tá bom, o jovem vai lá. Tem nada não. Não tem não, mas eu continuo profetizando. Eu continuo crendo. Às vezes é assim, você fala uma vez, profetiza duas, três, e parece que nada acontece. Mas as coisas estão acontecendo. O barulho está se movendo. O barulho está trazendo sobre nós aí. E você então traz para a sua boca e profetiza. Continua profetizando até você ver o resultado daquilo que Deus prometeu. Senhor, eu não vejo. Aí então volta. Opa, agora eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o profeta fala, então vai chover. Então vai chover na sua casa, vai chover na sua família, vai chover no seu ministério, vai chover na sua igreja, em nome de Jesus. Gente, me desculpa, viu? Não sou assim não. 1 Timóteo capítulo 4. Você percebe que são movimentos do Espírito lá no Antigo Testamento, né? Às vezes a gente acha que o Espírito só apareceu, o Espírito folgado mesmo.
da criação, só na peça de uma vida, fez um movimentinho, mas ficou aguardando só Atos de Pentecostes. Nada. O Espírito Santo é Deus, gente. Enquanto a igreja não entender que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só, a manifestação deles está em concordância. Eu li um texto, não sei se foi viagem na minha cabeça, mas eu falei, meu Deus, eu acho que tem a ver. Lembra daquele texto que fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome, a concordância? E quando tiver essas 2 ou 3 pessoas se ligaram na terra e ligaram no céu, e se desligaram no céu e desligaram na terra, lembra do texto? E aí eu li um texto falando assim que Deus e o Filho no céu estão aguardando apenas o cumprimento da missão do Espírito Santo para poder. Eu falei, gente, então até no céu tem concordância. Porque a era que nós vivemos é do Espírito Santo, né? O Espírito Santo está aqui, ó. Em nós, está na terra. Deus e Jesus estão no trono, nos céus, governando, olhando todas as coisas. O Espírito Santo está aqui. Eu falei, Jesus, o céu, até no céu tem concordância, né? O Pai e o Filho estão esperando o Espírito Santo só terminar a missão dele aqui para descobrir outra coisa impactante. Talvez eu e você não tenhamos a unção, a ousadia para governar, né? Uma cidade, uma nação, um país, uma liderança à frente, o presidente da vida, o governador. Mas este sonho pode se tornar realidade para mim e para você. Sabe como? A palavra do Senhor diz para nós assim, que quem for fiel até a morte, até o fim, este será salvo. Não fala isso. Será salvo. E diz também que quando a trombeta soar, tocar, a igreja vai estar com Cristo nos ares. Os mortos ficaram com medo, aqueles que ficaram com ser transformados, tal, lá. E virá um tempo em que Deus irá governar as nações com a sua igreja. Se fosse você dar um glória a Deus bem Sabe aquela coisa? As pessoas olham para a gente e falam assim, isso aí tudo doido, não vai dar para nada. Vai dar certo. Porque Deus é fiel, Deus prometeu e Ele cumpre o que Ele prometeu. E eu vou estar nas nuvens, eu vou estar com Cristo, eu vou estar junto com vocês. Eu não sei se aí vai se reconhecer, eu não sei, eu vou ver se o Ale vai pegar aquele cotoquinho. Tá? Tirou? Tirou. Tirou o cotoquinho? Eu não sei se eu vou ver o pastor Ale. O pastor tá com o cotoquinho, tá com a cavanhaque, aí você vai, tá com aquele cotoquinho da ralha. Eu não sei, mas eu sei que nós, a igreja, vamos reinar com Cristo Jesus e vamos governar as nações. Jesus é bom, Espírito Santo. Tudo isso para falar para mim e para você nessa noite. Que a vontade do Espírito Santo é fazer nós avançarmos. A vontade do Espírito Santo é fazer nós caminharmos de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Quantos vitoriosos nessa noite eu posso ouvir? Eita glória. Só manda, hein? 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Então o Espírito Santo ele nos traz conhecimento, o Espírito Santo nos traz entendimento, a revelação. Nós só vamos cair nas ciladas do inimigo, do diabo, se nós não tivermos o Espírito Santo ativado em nós. Se nós apenas acharmos que Ele é para quando nós desejarmos, né? Quando nós estivermos de bem com Ele, aí talvez a coisa não vai ser legal. Mas Ele afirma, quem afirma? O
ensinamentos de demônios. Gente, você já não dá para conceber isso um crente, um cristão, recebendo um ensinamento, um ensino de demônio. Dá para conceber? Não dá. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos, e eu acredito que esses tempos já são últimos tempos que nós estamos vendo. São últimos tempos que, gente, nós estamos vendo cada coisa, estamos ouvindo cada coisa. Você fala, meu Deus, eu achei que era só em Sodoma e Gomorra que tinha essas coisas. Não. Mas olha, o Espírito Santo, sabe, o Consolador que foi derramado, está em você, está em você, está em você, o Espírito Santo. Ele foi derramado, ele testifica. E o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele está em você e está em mim. E ele afirma claramente nos últimos dias, alguns se desviaram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, ensinamentos, demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Então, quer resistir às coisas que estão aí no mundo? Quer resistir às coisas que vão acontecer ainda que a gente vai falar? Meu Deus, esteja atento, permita que o Espírito Santo te conduza. Permita que o Espírito Santo te leve e te mostre que Ele está com você, que você já tem a vitória garantida em nome de Jesus. Amém? Êxodo 31, 1 e 3. Glória a Deus. Larissa, ainda vai preparando mais um para nós encerrarmos, por favor, tá? Tem que valer a pena, né, Lê? Traz lá, tem que cantar uns 10 aqui, ele saiu por dentro e cortava, né? Eu falei? Ah, certo, é isso mesmo. Êxodo 31, do 1 ao 3. O Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e me dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo o tipo. Quando eu disse texto, eu só lembrei de vocês dois. Porque unção de criatividade, lembra de Ale, Dani. Né? A gente olha assim, Ale e Dani. E eu li esse texto e falei: Senhor, como é bom nós sermos cheios do Espírito Santo, né? Você também tem essa capacidade, amém, querido? Deus também te encheu à medida que Ele quer, né? Porque o Espírito é dele e diz a palavra que Ele reparte como Ele quer. Os dons Ele reparte como Ele quer. Então, não fica de olho no dom do amiguinho porque é feio, Deus não gosta. Mas Ele deu a um conforme Ele quer. Criatividade, ousadia, discernimento, palavra profética e mais não sei, Ele deu para todo mundo, amém? Quem é salvo, quem confessou Jesus Cristo, tem esse dom, tem essa habilidade, essa capacitação sobrenatural. Deus não te deixou neste mundo para você ficar perrengando. Ele, pelo contrário, Ele te capacita para você viver bem, para você ser mais um vencedor, para você desenvolver os dons, ministérios e habilidades que Ele tem dado a sua vida. Senão a gente só fica choramingando, né? Não, a gente só fica naquele corinho: eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus quer olhar para os seus filhos e ver postura de filho que tem o Espírito Santo deles. Você pode ficar em pé um pouquinho? Eu quero ver postura de quem tem o Espírito Santo. Deixa eu ver. Se tiver com a coluna curvada, já vou dar um tapão, vai. Cadê? Postura de filhos que tem o Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver tudo bom. Vai dar. Dá até para tirar uma foto agora, hein? Dá até para confirmar. Mentira. Tá legal. Vamos para dizer Jesus. Fica uma foto bonita do povo aí, olha. Povo que tem o Espírito Santo, hein? E na hashtag vamos colocar assim: povo que tem o Espírito Santo de Deus. Tá? Hashtag povo que tem o Espírito de Deus. Pode se aceitar em nome de Jesus, só para você. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, Ele nos dá tudo. Ele nos oferece o melhor que Ele tem para nós desenvolvermos. Ele não nos deixa sozinhos.
não nos deixou órfãos. Jesus não nos deixou órfãos. João 3,8 diz assim, parte do texto, tá? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos ler o texto completo? João 3, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 3. Glórias a Deus. Deus é bom, né, gente? Deus é bom. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado por... Você já parou para pensar que você carrega o Espírito Santo de Deus? Né? Eu costumo dizer que tem coisas que nós vamos achando natural e a gente não dá a devida importância. Maria carregou no seu ventre o Messias, o Salvador da humanidade. E você carrega o Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que Deus tem, que Jesus teve. E eu olho para a história de Jesus aí nessa terra e falo, Jesus, olha, você é um cara mesmo, que se fosse eu já tinha pedido legião de anjo para me dar comida naquele deserto, não, hein? O pessoal que me conhece aí, né, que gosta de uma comida, né? Olha aí, o pessoal aí, ó, vocês estão muito bem, inclusive, cadê o filhão? O filhão agitou um almoço lá, mas hoje está lá com o almoço, até hoje não saiu o seu almoço. Se eu fosse Jesus, eu ia te dar um jeito naquele deserto lá, no diabo, na comida, gente. Mas Jesus foi demais, não foi? Jesus, Ele dá um exemplo para nós de que é possível obedecer a Deus em qualquer circunstância. Ele nos dá a ferramenta, Ele nos dá o seu Espírito. Então você carrega o Espírito Santo. Olha, deixa eu falar para você, todo mundo aqui, ó. Quando você estiver entrando na empresa, às vezes você não está naquele cargo que você gostaria de ter, sabe? A pessoa às vezes humilha você, triste você. A partir de amanhã não, né? Amanhã também, a partir de segunda-feira, quando você entrar na empresa, você vai entrar a cabeça erguida. Sabe por quê? Porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Se você não chegar, o Espírito Santo não chega. Mas você chegou, o Espírito Santo está aqui. Aleluia! Você chegou, o Espírito Santo está lá. Então, mude a sua postura, mude a maneira até como você chega diante das pessoas, porque as pessoas não querem ver mais ninguém de cabeça baixa, ninguém de cabeça prostrada. As pessoas estão olhando para nós e elas querem ver se realmente tem um brilho, se realmente tem o Espírito Santo de Deus que dá vida e vida em abundância. É isso que elas querem ver. Vamos lá para o 3:8. É João 3, né, gente? Vou largar esse negócio aqui, eu não estou me dando bem desse negócio. Olha, vocês deixando eu sofrer desde o começo, né? Vai ter troco, hein? O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Se você aplaudir aqui. Não dá para ficar parado, gente. É legal o vento que sabe para onde vai, para onde vem, tá, mas nós sentimos, é legal trazer, né? Refresca a gente ensinando. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo. Sabe? Quando as pessoas acham que você está lá, não, Deus está te erguendo. Quando as pessoas acham que você está prostrado, Deus está te levantando, porque você é como o vento, vai para todos os cantos, mas ninguém sabe. Você é nascido do Espírito Santo de Deus. Ele tem algo para fazer, Ele tem uma obra, Ele tem um ministério para te entregar essa noite a todos nascidos do Espírito Santo de Deus. Ei, Jesus, glória a Deus. O pessoal já pode chegar aqui, por favor. Amém. Glória a Deus. Atos 2:33. Eu nem vou olhar aqui, né? Porque vai estar na tela, né? Aí só falta não estar na tela, né? Para passar vergonha. Glória ao Senhor Jesus.
Falei? Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, derramou o que vocês agora veem e ouvem. Aleluia. Pois a vida é até? É só 33. Vamos ler mais uma vez. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, derramou o que vocês agora veem e ouvem. Aleluia. Amados irmãos, o Espírito Santo, ele quer continuar. O Espírito Santo tem uma missão ainda grande para realizar através desta linda sua vida. Amém. Com certeza as pedras não precisam clamar, porque a igreja do Senhor está aqui bem também. Com certeza o Espírito Santo pode me usar e pode te usar para resgatar vidas. Com certeza o Espírito Santo pode nos mover. Com certeza o Espírito Santo pode promover coinonia. O que é coinonia? Coinonia é o amor que pode ser traduzida como parceria. É uma graça sobrenatural que faz os cristãos se amarem profundamente e de forma mútua. Nós precisamos do Espírito Santo para promover este amor que nos une, amém? Para promover este amor que nos faz parceiros, porque o que o diabo quer, e a Bíblia diz que casa dividida não prevalece, o que ele quer é que você fale mal do pastor, você fale mal do diabo, você fale mal da pastora, fale mal do louvor, é isso que ele quer. Mas o Espírito Santo promove em nós, na sua igreja, o amor da coinonia, que pode ser traduzido como parceria. Somos todos parceiros do rei, somos todos parceiros do reino de Deus, e somos dependentes do Espírito Santo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe Cristo Jesus na sua igreja. Vamos ministrar mais louvor, vamos adorar, vamos entregar ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Ele, à medida de cada um, Ele foi falando comigo, foi falando com você. Ele foi ministrando algo que talvez você veio buscar, talvez você estava precisando de uma resposta. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando no coração da sua igreja nessa noite. Porque Ele se move em nós e através de nós.
Ministério de Louvor, o Revival Franco da Rocha, mais uma vez está com a gente no nosso ministério. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom você ter parceiros de ministério, é muito bom. O pessoal aí da nossa IAB Franco da Rocha tem sido parceiros nossos, graças a Deus. Obrigado por vocês terem vindo. O Senhor acrescente, né? Abençoe vocês, multiplique ministerialmente tudo aquilo que vocês estão pedindo, desejando, aguardando em Deus. Abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Quero agradecer também a Igreja Cristos, pastora Lê, pastora Dani, os irmãos, as pastoras, todos os obreiros aqui desta igreja amada, e mais uma vez estarmos juntos, né? A distância não pode nos separar, até porque nós estamos ligados em um só corpo. Nós queremos agradecer. Eu, pastora Flávia, minha família, nós agradecemos o convite de poder compartilhar o que o Espírito trouxe aqui nessa noite com todos vocês. Deus seja abençoado por vocês, pelo ministério de vocês, por essa comunhão, por esse mover do Espírito. E Ele só atua, só se move quando há liberdade. Quando há liberdade, Ele faz o que Ele fez nessa noite. E fará muito mais amanhã, eu creio em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus abençoe. Obrigado. E até o ano que vem, se Deus quiser. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos para a segunda parte agora, né? Como é bom? O irmão sabia que é até meia-noite hoje. Que unção tremenda, irmãos. Né? Dá vontade de ficar. Quando o pastor falou, agora, aplauda o Senhor, eu estou mais já. Meu Deus. Como é maravilhoso sentir a presença do Senhor. Ser cheio da unção desse Deus maravilhoso. A gosto do Espírito. Uma igreja, ela tem muitas coisas para se preocupar. São tantas coisas, né, que nós devemos nos preocupar na igreja. Nós temos o prédio, nós temos